Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Que joia a gente poder estar aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, a palavra abençoada, bendita e gloriosa do Senhor. Hoje é Atos capítulo 25, parte 2, episódio de número 874, 10ª temporada, Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo. Você encontra em todos os distribuidores de áudio na internet. Os outros livros da Bíblia também, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco, 5 livros. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos dos Apóstolos, que a gente está quase terminando. Tem sido uma jornada de muito aprendizado sobre o comecinho ali da igreja primitiva. A gente tem aprendido bastante coisa. Aqueles que têm nos acompanhado aí têm sido com certeza muito abençoado, renovado, edificado pelo poder da palavra de Deus. Leia o capítulo 25, depois vem para cá, escute todos os episódios da palavra de Deus. A gente vê aqui que Paulo está diante do tribunal de César, versículo 10 e 11 do capítulo 25. Ali ele escolheu permanecer. E seu apelo formal a César nada mais era do que o registro público e legal de sua escolha deliberada e decisiva nesse sentido. Havia sem dúvida 2 lados na questão que se apresentava a Paulo. Embora para ele ela pouco lembrasse uma questão propriamente dita, os 2 lados eram estes: que a justiça lhe estava mais próxima quando estava diante de César do que quando poderia estar diante dos habitantes de Jerusalém. E que mesmo assim, consentirem ir e escolher ir a César, a Roma, e a perspectiva mais provável de justiça exigia, no caso, e caráteres específicos de Paulo, exigia uma coragem muito real. A coragem de viver. Observe então que a decisão registrada nestes versículos foi a decisão da consciência. Não é raro que em situações que não dizem respeito à vida, mas sim a princípios e deveres, até mesmo a inocência consciente prefira o caminho mais fácil, da não resistência e da não defesa, quando a resistência e a autodefesa seriam o caminho correto. A natureza, sem dúvida, deve ser mortificada em muitas ocasiões, mas existe também uma natureza que deve ser observada, seguida e obedecida. Defender a própria inocência é, por vezes, defender toda a inocência. E a gente vê aqui a paciência cristã. O soldado, corredor, o trabalhador cristão, ele deve lutar até o fim, correr para a meta e trabalhar até o anoitecer. E isso exige, às vezes, muita paciência. Com Paulo e outros dos primeiros cristãos, cujos nomes agora não constam em nenhum outro lugar, senão no melhor lugar, no livro da vida, isso era tão verdadeiro que uma máxima divina foi formulada nas Escrituras para resumir essa situação. E assim foi escrito, Hebreus 10:36, porque necessitais de esperança, de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Paulo deve ter sentido muitas vezes o que disse certa vez: seria muito, mas muito melhor partir e estar com Cristo. Muitos espíritos covardes desfalecem, muitos fracassam bem antes de resistirem até o sangue. Aqui também tem sabedoria cristã.
O verdadeiro apóstolo de qualquer época, ele considerará muitas questões, não em referência à sua própria individualidade, mas em relação à causa que lhe é cara. Muitos podem errar, portanto, por falta de sabedoria. Mas Paulo ele compreendeu que era ditado pela sabedoria não permitir que ele e sua causa fossem frustrados. Além de outros aspectos da questão, era uma questão de política, uma política correta e santa, ele apelar para César. O dever cristão também aqui nos é apresentado. Ainda aguardavam Paulo algumas das maiores oportunidades de utilidade ao longo de todo o caminho para Roma e em Roma. Os seus laços seriam evidentes no palácio e em todos os outros lugares, Filipenses 1,13. Ele ganharia muitos convertidos, inclusive na casa de César. Uma grande e eficaz porta ainda se abriria diante dele do Evangelho para que ele pregasse. E ele amava tão bem e fielmente o que ele fazia. Portanto, era seu dever manter-se fiel às suas convicções, embora alguns pudessem zombar dele, dizendo que ele estava lutando pela própria vida. E existe a orientação do próprio Espírito de Deus daqueles que estão conectados ao Senhor. Já ouvimos que Paulo ele foi assegurado pelo anjo do Senhor que lhe apareceu à noite de que também em Roma ele daria testemunho de Jesus, como fizeram em Jerusalém. E é uma satisfação infinita para a incerteza do coração, para a ocasional desconfiança que a consciência sente em relação aos seus próprios vereditos, quando a orientação do céu nos é transmitida. Essa satisfação Paulo teve. E embora a perspectiva que sua própria escolha lhe revelou terminasse em uma arena de conflito muito visível, cuja severidade, magnitude e terror eram invisíveis e incalculáveis, nem sua língua, nem seu coração vacilaram. Ele apelou para César e se ele perecer, perecerá ali. Ao introduzir este assunto, é preciso mostrar a dificuldade em que Festo se encontrava. O seu antecessor acabara de ser destituído, devido à oposição dos mesmos judeus que agora lhe buscavam favor, e resistir ao seu primeiro pedido certamente suscitaria um forte preconceito contra ele. E assim até mesmo Festo tentou a frágil solução de um acordo. Ele percebeu que a questão não era da alçada de um tribunal romano. Tratava-se, na verdade, de uma disputa religiosa local. E então ele pensou que poderia resolver a situação persuadindo Paulo a ir a Jerusalém para ser julgado, sob a proteção do apóstolo. Mas o apóstolo conhecia os judeus muito melhor do que Festo. Talvez estivesse bastante cansado desses julgamentos vãos e dessa prolongada incerteza. Parece que, de repente, ele decidiu reivindicar o seu direito de apelação como cidadão romano, o que o protegeria das maquinações de seus inimigos judeus. Há momentos em que os cristãos podem apelar para seus direitos de cidadania em sua defesa. E havia a segurança de Paulo como cidadão romano. Ele tinha os privilégios da cidadania romana. Nenhum governador poderia entregá-lo aos judeus sem o seu consentimento, versículo 16. Relembre a circunstância em que a cidadania romana de Paulo provou ser sua defesa. Era um julgamento mundano sobre assuntos religiosos, versículo 13 ao 27, capítulo 25. Havia visão mínima, ela não enxergava além dos princípios do direito civil, versículos 13 ao 18. E foi somente alguns dias depois da chegada de Agripa que Festo aproveitou a oportunidade para levar o assunto à sua presença, provavelmente esperando, por seu conhecimento dos assuntos judaicos, que ele o ajudasse a tomar uma decisão a respeito de Paulo. Festo declara a regra da equidade,
o costume romano da imparcialidade, versículo 16. Ele faz um desfile de justiça, mas seus sentimentos secretos dificilmente estão em harmonia com a sua profissão. Ele queria ser popular entre os judeus, versículo 9. E só foi impedido de ser enviado a Jerusalém pelo apelo de Paulo a César. Festo, ele ajustaria suas velas ao vento, ele é mundano em seus propósitos, mas agiria com base em fundamentos plausíveis. E faria uma representação, uma demonstração das formalidades da justiça. A sua atitude foi de desprezo em relação à religião, versículo 19 ao 21. A palavra usada por ele é literalmente temor da divindade, não necessariamente transmitindo o sentido desdenhoso de superstição, mas todo o seu tom é de desprezo. A respeito de um tal Jesus que havia morrido, mas que Paulo disse estar vivo. Ele considera o ponto de virada na pregação de Paulo em seu conflito com os judeus como uma questão trivial, indigna da consideração séria de homens instruídos. E, no entanto, além da mera opinião pessoal, quanta coisa na história do mundo girou em torno dessa questão. A família de Agripa tivera muito a ver com esse Jesus. E a menção de seu nome é como uma renovada súplica ao coração do rei. A postura de Festo e a de um homem que se orgulha de sua superioridade em todos os assuntos religiosos e eclesiásticos, e talvez não seja de se admirar, considerando a mistura de religiões no mundo romano da época. Havia sua curiosidade. Isso é representado pela postura de Agripa, versículo 22. Ele gostaria de ouvir esse prisioneiro notável, sua história e sua confissão de fé. E talvez houvesse algo mais do que curiosidade. Havia um vislumbre de interesse, um pressentimento da verdade. No dia seguinte, Agripa e sua irmã entram na sala, de que logo empalidece diante da simplicidade majestosa da palavra divina e de seu mensageiro. Mas há uma falta de inteligência em relação ao caráter espiritual, porque Paulo ele é levado perante Agripa, assim como Pilatos enviara Jesus a Herodes, Lucas 23, 7, e parece a esse estadista, com justiça irracional, enviar um prisioneiro sem revelar as acusações contra ele. Versículo 27. Mas a diplomacia ela prevaleceu sobre a justiça no caso de Pilatos. A menos que os governantes se preocupem em se familiarizar plenamente com os fatos, a aparência de justiça não vale nada. Como pode um homem, sem simpatia por convicções religiosas de consciência, julgar com justiça um homem que as professa? Então aqui o julgamento mundano é chamado a pronunciar-se sobre fatos que resistem ao julgamento do mundo. O salão em Cesareia é o cenário de uma ostentação mundana pomposa, que em breve será convertido no lugar de promulgação da doutrina sagrada e no palco do julgamento da majestade divina. Paulo, na presença do rei Agripa, foi uma grande oportunidade para o caráter cristão se manifestar, sem constrangimento, diante dos esplendores mundanos, com simplicidade, modéstia, sem se deixar tentar pelo medo do homem que arma ciladas. A ocasião ela foi avidamente aproveitada pelo apóstolo para ensinar tanto aos gentios quanto aos judeus que o evangelho não era uma mera questão ociosa, ou um sonho fanático, ou ilusão, mas uma grande realidade pela qual seu pregador estava pronto para morrer, se necessário fosse. Era um contraste marcante entre o judeu de mentalidade espiritual e o apóstata e mero mundano como Agripa. Havia uma preparação providencial para o futuro.
O exame da questão eliminaria o preconceito contra Paulo, colocaria toda a questão de forma mais favorável perante o imperador, onde o mero fanatismo e a intolerância judaica teriam um pouco peso. A gente vai ver o desfecho nos próximos episódios de toda essa questão aqui de Paulo, e é muito interessante. Agora eu queria que você refletisse comigo. Quando a verdade nos expõe ao risco, escolhemos o caminho mais seguro ou a coragem de viver segundo a consciência diante de Deus? Importante pensar nisso. Estamos dispostos a usar com sabedoria nossos direitos, oportunidades, não para autopreservação egoísta, mas para a fidelidade ao Evangelho? O texto nos convida a refletir sobre isso. E agora eu te convido para a gente orar, para encerrar mais um episódio, falando com Deus, depois de tanta coisa interessante que a gente ouviu na sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Ah, Senhor Deus, dá-nos coragem de viver como Paulo viveu, com a consciência limpa, com a paciência perseverante, com a sabedoria santa e fidelidade ao dever. Ensina-nos a discernir quando resistir, quando esperar, quando avançar. Confiando que Tu diriges nossos passos mesmo em tribunais hostis, cenários incertos, Tu és o Deus da providência. Que nossas escolhas sempre visem honrar Teu nome, servir Tua causa, hoje, sempre, em todo o tempo. Amém, amém, amém. Joia demais, que bom poder contar com a sua audiência, a sua paciência. Eu volto no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.